Olá, veja bem o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios 2,14. Diz, ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-lo, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele não é julgado por ninguém. Veja bem, meu amigo, minha amiga, que há uma diferença entre o homem espiritual e o homem natural. O homem natural, ele vive pelas coisas do mundo aí. Ele, às vezes, não aceita as coisas espirituais. A Bíblia diz que para ele isso é loucura. Nós somos chamados de louco, porque eles não entendem. Inclusive o homem natural, ele é mencionado até dentro das igrejas. Você vê que tem pastores, pregadores, que tem medo de pregar contra o pecado. Pode notar que eles não pregam Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, eles não pregam os castigos de Deus. Eles não pregam lá Apocalipse 2, que Deus cura, liberta e mata, porque ele tem medo que as pessoas saiam da igreja e deixem de dar o dízimo para a igreja. Então é por isso que a salvação das pessoas está em risco e também a deles. Com certeza a deles também. No dia do juízo eles vão ser cobrados por Deus. Porque a Bíblia foi feita para ser pregada de Gênesis e Apocalipse. Mas o homem natural, ele tira muita coisa da Bíblia. Ele trabalha mais pela ganância do dinheiro. Ele não prega a salvação. E para nós pregar a salvação, nós temos que pregar o pecado. Porque ninguém vai chegar no céu se não largar o pecado. Porque todos nós somos pecadores. Mas Deus, ele quer que a pessoa abandone o pecado e se arrepende. E é por isso que o homem natural, ele não entende, mesmo até pregando, que pregando só o que convém. Pode ver que eles colocam só versículos fáceis da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada vai faltará. Que até uma criança sabe isso. Deus é contigo, você vai vencer. Entendeu? Eles pregam para agradar a pessoa. E a pessoa que não tem entendimento, que ela ainda é o homem natural, ela aceita. Ou senão eles botam uma música lá, botam uma gaita, botam um teclado, botam um artista em cima do palco, como se fosse um teatro, a casa de Deus, para chamar o povo para arrecadação financeira. Esses são os homens naturais. E o homem natural não é só ir no mundo. O homem natural está dentro das igrejas. Porque eles não pregam contra o pecado. Porque eles têm medo de perder o dízimo da pessoa. Está entendendo? Por isso que a Bíblia fala que ninguém pode tirar nada da Bíblia. Aqui no livro de Mateus, o livro de Mateus aqui prova que nós não podemos tirar nada da Bíblia e nem acrescentar nada. E muitos tiram, que são os falsos profetas, que tiram muitas coisas da Bíblia por interesse financeiro. O problema deles não é salvar as pessoas. O problema deles é interesse financeiro deles. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 5:19, diz: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino do céu.
Porém, aquele que cumprir, ensinar, é o que eles não fazem, ensinar a pessoa a abandonar o pecado. Esse será chamado grande no reino de Deus. Amém, queridos? Esse vai ser justificado por Deus, esse vai ao rumo à salvação. Que é esse que Deus se agrada, tá? O menor, aquele pequenininho, às vezes uma igreja pequenininha vai ser salva, aquela grandona que está explodindo lá, a liderança vai perder a salvação. Que não te ilude com igreja grande, tu tem que prestar atenção na palavra. Que igreja grande também, a igreja católica é grande, no entanto está cheia de idolatria lá dentro. Nunca se viu um paralítico andar dentro da igreja católica, nunca se viu uma depressão, um viciado em drogas ser liberto lá, porque lá está cheio de idolatria. Não te ilude com a igreja grande, entendeu? É mais fácil uma igreja pequenininha que prega de Gênesis, Apocalipse, ser salvo, do que essas igrejas grandes. Então, existe essa diferença entre o natural e o espiritual. O espiritual, ele não tem medo de pregar, doe quem doer. Está entendendo? A própria Bíblia diz, quando conheceres a verdade vos libertará. E o diabo, o malandro, não quer que as pessoas aprendam, que seja ensinada. Ele engana as pessoas e leva essas pessoas para lugares aonde a liderança está pensando só em dinheiro. Entendeu? Então, tá aí, meu amigo, minha amiga, a diferença entre o homem espiritual e o natural. O espiritual, ele não tem medo de pregar. Ele prega, doe quem doer, gostou, não gostou, e ele vai pregar a verdade, entendeu? Porque quando ele prega a verdade, que mesmo que aquilo ali venha a doer, ele está salvando aquela alma. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, salva aqueles que estão cambaleando para a morte. Qual é estes que estão cambaleando para a morte? São os que estão em lugares errados, que estão sendo ensinados errado, que ainda são um homem natural. Para você ser salvo, meu amigo, minha amiga, você tem que ser um homem espiritual. Por isso que ainda a Bíblia diz ainda que o homem espiritual julga todas as coisas e ele não é julgado por ninguém. Por quê? Porque ele tem a mente de Cristo, ele tem os pensamentos de Cristo, como a Bíblia fala. Quem tem a mente de Cristo são o homem espiritual. E se ele é o homem espiritual, se ele tem a mente de Cristo, ele tem que pregar contra o pecado. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos vocês que ouviram. Se vocês quiserem curtir, se inscrever no meu canal, eu te agradeço. Deus abençoe a você e a tua família. Em nome de Jesus.